Doutor Fabiano Baldissarelli, a gente viu os impactos da operação leite adulterado. Inclusive mostramos uma empresa fechada, né? Foi medido o impacto econômico dessa operação antes de deflagrá-la? Sim. O grupo de trabalho visualizou todo o cenário antes de deflagrar a operação. Assim como investigamos o aspecto criminal, a gente tinha perfeita noção de que essa investigação ela envolvia uma cadeia produtiva muito grande, econômica muito grande, que envolvia famílias produtoras, empresas, funcionários. Então nós fizemos uma avaliação prévia sobre isso. Qual a constatação? Que Santa Catarina existe um parque industrial com capacidade de processar 10 milhões de litros de leite por dia. E sendo que esse parque industrial está sendo utilizado com cerca de 5 milhões e 800 mil litros de leite dia. De forma que mesmo que essas empresas viessem a ser fechadas, porque naquele momento não se sabia que seriam fechadas, havia a possibilidade, ainda assim aquela produção captada por essas empresas investigadas seria facilmente absorvida pelas demais unidades industriais processadoras de leite cru. Então isso deu uma segurança de que não faria com que rebanho adoecesse, com que produtores deixassem de vender. Naturalmente, nos primeiros dias, até existir o ajuste e a realocação desse produto, algumas intercorrências mais graves ocorreram, né? Todavia, o parque industrial tinha plena capacidade de absorver essa produção, e foi o que aconteceu. E também tem que ficar bem claro que a operação não visava o fechamento das empresas como um primeiro objetivo. Isso certo. Foi uma consequência de vários fatores. As empresas que fecharam porque elas não apresentaram depois condições, segundo o mapa, né, a inspeção sanitária de saúde, de operar. Correto. Veja que quando deflagrada a operação, quais eram os pedidos dos promotores e do grupo de trabalho aos juízes? A busca e apreensão de documentos, de produtos químicos, de dados, né? E a prisão de algumas pessoas e a possibilidade de ouvir outras para compor a prova. Não existia e não existiu pedido para o fechamento das indústrias. O mapa foi junto ao estabelecimento e nesses estabelecimentos investigados ele estabeleceu um regime especial de fiscalização. Então, os fiscais do mapa permaneceram nas unidades de laticínio de forma permanente, todos os dias, acompanhando todo o processo industrial. Se essas indústrias cumprissem o que diz as instruções normativas e toda a legislação a respeito do assunto, o mapa, depois de 5 dias, deixaria o estabelecimento funcionando. Todavia, onde existiu o fechamento foi porque essas empresas não conseguiram cumprir o que diz a legislação naqueles dias seguintes à operação. Diante disso, uma das empresas, por decisão própria, fechou e a outra foi efetivamente interditada. Daí houve um avanço em relação ao que foi inicialmente o regime especial para a interdição do estabelecimento. Essa empresa questionou, inclusive, judicialmente essa interdição e a Justiça Federal manteve a interdição por conta dos relatórios emitidos pelo MAPA. O senhor pode explicar, assim, como é que era o esquema em que ponto da cadeia produtiva é que ocorriam as fraudes? Foram 3 operações que nós intitulamos de leite adulterado 1, 2 e 3. Dentro dessas investigações, essencialmente os investigados foram os laticínios e os transportadores. Todavia, mesmo no decorrer delas, alguns produtores também foram identificados adulterando o produto, o leite. Mas essencialmente a investigação focou sobre o transportador e o laticínio. Como é que uma denúncia aparentemente que é restrita à área do consumidor, não é ligada a uma organização criminosa, né, foi desencadear uma operação de inteligência envolvendo o GAECO, que é a força-tarefa do Ministério Público, com as polícias e outros órgãos de Estado, que não são relacionados diretamente ao crime organizado? Sim. Como é que foi parar nisso? Graças a um programa do Ministério Público Catarinense, né, na área do consumidor, que é o POA,
que reúne aí várias instituições, vários órgãos de serviço público. E o que se constatou? Então, o MAPA noticiou algumas dessas empresas como repetidas vezes incidindo em grandes problemas. Todavia, aquela atuação administrativa do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, com autuações, com interdições parciais, com recomendações, com novas multas, não estava inibindo a repetição das práticas impróprias em relação a esse alimento. E aí então se resolveu avançar nos mecanismos que o direito permite. O que saiu do campo que era antes exclusivamente administrativo, se avançou para um campo de investigação criminal, com algumas ferramentas de investigação mais intensas, né, mais focadas, onde um grupo de trabalho, pelas suas experiências, pelos seus bancos de dados, pelas suas informações, pela sua vivência, reunimos as inteligências nesse aspecto, com policiais civis, militares, auditores da fazenda, o MAPA, os promotores, e deu essa condição de avançar em descobrir como a fraude acontecia. Pegar de forma mais massiva, mais intensa, porque aquele campo administrativo, muito bem desempenhado pelo MAPA, ainda assim não estava dando as condições suficientes de inibir a fraude. Veja que algumas dessas empresas tinham mais de 50 autuações e continuavam repetindo. Dessa vez, de forma mais coesa, num grupo de trabalho, foi possível enfrentar e fechar o estabelecimento, né? Porque não mereciam, acredito, estar disputando o mercado com grandes empresas, com pequenas empresas, mas todas elas muito mais decentes em relação ao respeito com o consumidor. Isso é um bom exemplo para a gente explicar também esse conceito de crime organizado. Me parece que o crime organizado atua justamente para tentar combater, entre aspas, a organização do Estado. Ou seja, quanto mais complexos os sistemas de vigilância de uma atividade, mais se organiza o crime para tentar combater. Essa impressão está correta? É correta. Veja que assim, o crime se organiza. E o Estado vai ficar para trás? Como é que o Estado vai continuar alheio a isso? Não pode. Então, e o Estado, nos diversos órgãos, por vezes sozinho, ele não consegue enfrentar aquilo que está organizado na área do crime. Então, para combater o crime organizado, nada mais importante do que o Estado se organizar para combater essas práticas. E se organizar é usar de todas as suas estruturas legítimas, constitucionais, pelos meios legais, buscar o enfrentamento dessas causas importantes que afligem a sociedade, que de fato são danosas à sociedade. E veja, isso não é apenas num campo de um tráfico de drogas, num grupo de extermínio, assaltos a bancos. Onde tem dinheiro envolvido, tem ganância, e aí tem alguma organização tentando tirar proveito disso. A cadeia produtiva e econômica, nesse aspecto do alimento que combatemos também, ela gerava muito dinheiro, porque com uma carga que deveria ter sido eliminada de 30 a 35 mil litros de leite, era aproximadamente 30 a 35 mil reais que a empresa deixava de jogar fora. E através da adição de produtos químicos, tornavam próprio, entre aspas, um produto que deveria ter sido descartado, porque já não era próprio para o consumo. Eu acho que é bom a gente deixar bem clara essa questão do crime organizado. Quando eu pergunto crime organizado, não é necessariamente aquilo que está determinado nos autos, mas aquele conceito, né? Que são organizações que se juntam para, através de pequenas infrações ou infrações graves da lei, sim, acobertar os outros crimes. É isso? Veja, o Código Penal prevê o crime de quadrilha ou bando. Lá ele fala que é se reunirem mais de 3 pessoas, então, portanto, 4 ou mais, para a prática de crimes. Ponto final. Existe a Lei 12.850, de 2011, que ela faz uma previsão sobre o crime organizado, a organização criminosa, e ela dá um tipo penal para isso, para que possa ser punido. A pena é maior, de 3 a 8 anos, e ela se caracteriza quando se reúnem também 4 pessoas ou mais para a prática de crimes que tenham pena máxima superior de 4 anos ou mais, superiores a 4. Então, esse é o tipo da organização criminosa, para a prática de crimes. É uma reunião de pessoas, de indivíduos, para a prática de crimes.
e com certa estabilidade entre eles, né? E que se repetem, né? Então é o que aconteceu. Nós acompanhamos esses elementos, essas empresas, essas pessoas que as geriam, praticando isso por muitos anos de forma repetida, né? E de forma bem distribuída. Existia o químico, o laboratorista, o proprietário da empresa, o transportador. Existia um grupo de pessoas que, com tarefas distintas, que se somavam e o crime acontecia. Pelo que eu vi nessa questão do leite, há vários crimes relacionados, porque tem lavagem de dinheiro, tem sonegação, não vem um crime sozinho, né? Vem um monte de crimes para tentar encobrir o outro. No caso foi identificado, veja que uma das empresas, ela constituiu uma terceira empresa exclusivamente para adquirir produtos químicos. Porque se ela adquirisse esses produtos químicos no seu nome, facilmente seria constatado que havia um excesso de químicos, né, de produtos químicos naquela empresa. E o que está acontecendo? É um produto controlado pela Polícia Federal, inclusive. Então ela falsificou documentos, constituiu essa empresa, manteve uma contabilidade aparente nessa empresa para receber o produto químico, que depois migrava para dentro da unidade laticínio. Assim como uma outra empresa, ela constituiu fraudulentamente uma cooperativa, colocando nela associados que sequer propriedade rural tem, sequer a vaca leiteira tinha, eram pessoas que moravam na cidade, trabalhavam em bancos, trabalhavam em lojas, em academias, e essa figura jurídica dava cobertura às práticas indevidas. Assim também as adulterações de documentos que foram promovidas, porque todo o acontecimento dentro do laticínio deveria estar registrado, para que nas inspeções que o MAPA fizesse regularmente, ele checasse a documentação para poder dar orientação, para poder constatar práticas indevidas. Mas o que acontecia? Os dados inseridos nessas documentação davam uma aparência de normalidade, de regularidade, o que não acontecia. E aí veio o momento desse grupo de trabalho que constatou isso, pois o MAPA, quando ia ao estabelecimento, no seu trabalho, na sua rotina administrativa, avaliava aquela documentação e estava ok. E nós conseguimos, pelos meios de investigação, mostrar que aquelas anotações eram falsas, eram adulteradas, elas encobriam a existência de produto impróprio dentro daquele estabelecimento. Então, o serviço de inteligência de uma força-tarefa envolve especialidades das diversas áreas, especialistas de diversas áreas, foge só daquela ação de polícia, de investigação detetivesca que a gente chama, né? Tem contador, tem um monte de gente relacionada para chegar nessa... Perfeito. Assim, quanto mais estruturado é o crime também usa de uma área de inteligência para a sua realização, para a sua execução. Então, esse tipo de prática ela só foi combatida não com o policiamento ostensivo, pelo contrário, foi através da investigação discreta, reservada, de inteligência, de banco de dados, de observação à distância, onde se pôde chegar à conclusão desse trabalho e entregar a justiça para o julgamento.